Então aí, galera, beleza? Essa é a aula número 2, a unidade 4. Aula número 2, unidade 4, para vocês, alunos do segundo do ensino médio. Tudo bem? Beleza? Então veja só o que acontece aí, gente. Na aula número 1 dessa unidade 4, a gente falou a respeito dos movimentos nativistas e separatistas. Mas antes de iniciar essa atividade, esses comentários dos movimentos em si, eu gostaria de lançar aí uma atividade para vocês. Então essa atividade agora, preste muita atenção, que foi de forma pensada. Eu fiz uma fala no momento do nosso vídeo em que eu falava, em que eu disse em relação aos conflitos da América Espanhola. Só que quando nós falamos da revolta, dos movimentos separatistas e nativistas no Brasil, nós estamos falando na crise da América Portuguesa. Agora, o que eu quero que você... Qual que vai ser a atividade? Em que momento da fala, no vídeo anterior, eu falei na revolta da América Espanhola? E depois eu quero que você ainda faça que você me aponte qual é a diferença a definição ou a diferença, a crise da América Espanhola e a crise da América Portuguesa. E não me venha com essa história, porque uma é espanhola e a outra é portuguesa. Não. Como que você define a crise da América Espanhola e a crise da América Portuguesa? Tudo bem? Então, fica atento. É uma atividade que eu vou pedir para que você faça. Ele vai ter um peso de avaliação. Tudo bem? Então, aí para você ficar antenado. Vamos seguindo? Então, a gente falou dos movimentos nativistas e agora a gente vai falar dos movimentos separatistas. O movimento separatista, ele vai falar de independência, ele tem algo diferencial em relação ao movimento nativista, porque não é um movimento só regional para resolver problemas locais. A gente vai falar em independência, a gente vai falar de libertação parcial ou total da escravidão, desejos, qual era o maior desejo dos inconfidentes, qual era o maior desejo da conjuração mineira e da conjuração baiana. Então a gente vai falar isso a partir de agora, beleza? Então vamos lá. Primeiro movimento separatista, a gente vai falar da Conjuração Mineira, que acontece em 1789 na nossa história. Ela acontece em Minas Gerais, também conhecida como Inconfidência Mineira. Foi um movimento, como a gente já iniciou, é um movimento separatista. Ocorre em Minas, mas Minas para o resto, para o contexto do Brasil, que era conhecido e explorado pela colônia portuguesa. Tudo bem? Ele se dá em 1789, coincidentemente em 1789 a gente fala de Revolução Francesa, a gente fala de corrente filosófica chamada de Iluminismo. O Iluminismo, então, teve uma influência muito forte na Inconfidência Mineira aqui no Brasil. Tudo bem? Qual era o principal objetivo destes inconfidentes? Libertar o Brasil do domínio português. Libertar o Brasil do domínio português. O lema da Conjuração Mineira era liberdade ainda que tardia. Liberdade ainda que tardia. Tudo bem? Então veja só o que acontece. Estamos falando de um movimento nativista. Além de ser um movimento nativista, eu gostaria que você ficasse antenado que ele é um movimento que tem uma participação da elite mineira. Pessoas que tiveram contato com os filósofos iluministas na Europa. Tiveram contato com essa transformação que a sociedade passava pós século XVIII. Principalmente aí nessa relação das liberdade ainda que tardia. Olha só o que acontece. Dos revoltosos, a gente vai citar aí o Tiradentes,
o Joaquim José da Silva Xavier, as profissões, né? Alferes, minerador, e ele, o termo de Tiradentes, a relação aí, Cláudio Manuel da Costa, o poeta, o Inácio José de Alvarenga Peixoto, também conhecido nosso advogado, Tomás Antônio Gonzaga, poeta. É importante, a gente fala muito na literatura desse momento da história do Brasil, e estão aí aparecendo alguns destes poetas que você na literatura já estudou ou nesse segundo ano também irá estudar. Aparece também a figura de Francisco de Paula Freire de Andrade, coronel militar, Carlos Correia, padre, o outro padre que aparece é o Oliveira Rolim, e o Francisco Antônio de Oliveira Lopes, que também é um outro militar, um coronel. Então eu tenho o Tiradentes, eu tenho dois coronéis, o Francisco de Paula Freire e o Francisco Antônio de Oliveira, são militares. Então é importante aí também a gente fazer essa citação aí. Uma questão aqui, quando a gente fala quais foram as principais causas, né? Principalmente a exploração política e econômica de Portugal dentro da colônia Brasil. Ocorreu um fato aqui importante de ser comentado, que a metrópole precisava receber impostos atrasados. A metrópole precisava, dentro da colônia Brasil, resolver seus problemas econômicos, enquanto metrópole. E ela criou aí o que nós chamamos de derrama. Derrama. É a cobrança dos impostos atrasados. Derrama. Caso uma região não conseguisse pagar 1.500, o correspondente a 1.500 quilos de ouro para Portugal, os soldados entravam nas casas das pessoas para pegar bens até completar o valor destes 1.500 quilos de ouro que era para ser enviado a Portugal. Os revoltosos também não aceitavam a criação das casas de fundição. Então, dentre as causas, é claro que a derrama foi o motivo, foi a causa, foi o fato principal dessa inconfidência mineira. Um ponto também que vale a pena a gente falar são os objetivos. Quais eram os objetivos principais? Obter a independência do Brasil em relação a Portugal. Então, movimento separatista. Implantar uma república no Brasil. Opa, olha só, implantar uma república no Brasil, sendo que a capital seria Ouro Preto. Libertar e favorecer a implantação de manufaturas no Brasil. Então, nós estamos no século XVIII. Começa um processo de industrialização, de produtos manufaturados no Brasil. Criação de uma universidade pública em Vila Rica. Todo um processo de o que desejavam esses inconfidentes. Na questão, quando a gente fala na questão da libertação dos escravos, a abolição, eles vinham da elite. Aí é claro que a abolição que eles desejavam não era uma abolição total da escravidão no Brasil, mas uma abolição parcial. Preste muita atenção. Uma abolição parcial da escravidão no Brasil. Tudo bem? Então, é importante a gente frisar isso, até pelo fato que eles representavam a elite no Brasil. O que acontece ainda? Para a gente citar a revolta, a Inconfidência Mineira, essa é uma revolta separatista, nós tivemos a figura do Tiradentes sendo condenado, julgado, enforcado, esquartejado
E o movimento teve todo esse parado. E os demais foram banidos, foram exilados, saíram do Brasil, tiveram punições mais leves. Então veja só o que acontece lá. Claro que a questão de ser um militar tinha que dar o exemplo e a metrópole precisava pacificar esse movimento. Mas um fato que eu sempre gosto de fazer uma referência, a Revolução acontece em 1789, 100 anos depois, nós tivemos a proclamação da República no Brasil. 100 anos depois, proclamado a República no Brasil. Então, 100 anos após o que eles desejavam em proclamar uma República no Brasil, ela foi atingida 100 anos depois. Tudo bem? Então, veja só, nós, dando sequência, a gente vai falar aí, dando sequência, da Conjuração Baiana, que acontece em 1798. Lembrando, Inconfidência Mineira, 1789. Conjuração Baiana, 1798. Também conhecida como Revolta dos Alfaiates, a Conjuração Baiana. Ela é popular, teve uma participação de outros segmentos da sociedade que participaram dessa revolta. Ela acontece na Bahia, teve uma importante influência nos ideais da Revolução Francesa. Então aí, mais uma revolta aqui no Brasil que teve influência do pensamento filosófico iluminista. Além de ser emancipacionista, o termo também é difícil, né? Emancipacionista. Vale a pena a gente lembrar aí. Teve uma importância e influência. Eles defendem importantes mudanças sociais e políticas na própria sociedade. Então, isso é importante a gente falar. As causas: insatisfação popular, forte insatisfação do domínio de Portugal no Brasil. O ideal de independência estava presente em vários setores da sociedade baiana. Então, por isso que ela é uma revolução popular, né? É uma questão por alimentos, uma questão, reclamavam a carência, principalmente de determinados alimentos, uma situação bem precária. Ainda, defendiam a emancipação política do Brasil, por isso o movimento separatista, defendiam a implantação de uma república, liberdade comercial no mercado interno, olha que bacana, liberdade e igualdade entre as pessoas, aumento de salário para os soldados, e sem contar ainda, gente, quando a gente fala destes, eles queriam a liberdade dos escravos, a abolição total da escravidão. Entre os líderes, nós temos médicos, políticos, filósofos, Baiano Cipriano Barata. Outra importante liderança que aparece foi a do soldado Luiz Gonzaga das Virgens. Olha o nome, cara. Luiz Gonzaga das Virgens. O alfaiate Manuel Faustino, por isso Revolta dos Alfaiates, e João de Deus. O movimento contou com a participação de pessoas pobres, letrados, padres, pequenos comerciantes e escravos e ex-escravos. Então veja a importância desse movimento e por que ele foi considerado um movimento popular. Beleza? Então aí já estamos encerrando. O governo baiano organizou as forças militares para debelar o movimento. Claro, o movimento teve uma pressão maior, tivemos delatores e ele acaba sendo encerrado principalmente por conta da forma como se terminavam os movimentos nesse período, a força da corte portuguesa. Para encerrar, meus povos e minhas povas, então eu gostaria que vocês fossem na sua apostila, vai lá na apostila, vai grifar dos movimentos separatistas, os líderes, o que desejavam, as consequências,
como termina estas revoltas, beleza? Um forte abraço, gente, logo logo estaremos juntos e fiquem atentos às próximas aulas. Um abraço, até lá!